Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre por que o brasileiro não guarda dinheiro. E, desde então, comecei a pensar em uma coisa meio contraditória. Se guardar dinheiro é tão importante, então guardar para quê? A gente vive em um mundo onde praticamente tudo envolve dinheiro. E por isso, guardar dinheiro se tornou sinônimo de segurança. Provavelmente muitos de nós aprendemos de alguma forma que a vida deveria seguir mais ou menos essa linha: estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, guardar, comprar uma casa, investir e um dia se aposentar. Mas em que momento o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um objetivo? Eu não acho que guardar dinheiro seja ruim, muito pelo contrário. Se você trabalha e consegue fazer sobrar alguma coisa, guardar provavelmente é a melhor decisão que você pode tomar. Ter uma reserva, ter segurança, não depender de alguém quando alguma coisa der errado. Tudo isso importa, mas existe uma diferença entre guardar dinheiro e simplesmente adiar a vida. Porque eu também não quero passar meus 20 anos me preparando para viver meus 30. E aí eu comecei a pensar em três possibilidades. A primeira é guardar tudo. Você tem segurança, mas pode acabar adiando indefinidamente aquilo que quer fazer. A segunda é gastar tudo. Você vive experiências, mas fica vulnerável quando aparece um problema. E existe uma terceira opção: guardar com propósito. Construir segurança, mas também decidir conscientemente o que vale a pena fazer com o dinheiro que sobra. Então talvez a pergunta não seja: eu devo guardar ou gastar? Mas sim, por que eu estou guardando? No meu caso, eu comecei guardando dinheiro sempre que eu recebia, principalmente para ter uma reserva de emergência. Isso continua sendo importante, mas agora eu estou guardando dinheiro com mais frequência para fazer uma coisa completamente diferente: conseguir me manter durante minha viagem pela Patagônia final do ano. Eu poderia simplesmente continuar deixando esse dinheiro rendendo, poderia comprar alguma coisa, poderia guardar ainda mais, ou poderia simplesmente gastar tudo. Mas eu decidi fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu estava adiando há muito tempo. Decidi transformar uma parte desse dinheiro em uma experiência. Só que aí aparece outro problema: e se eu me arrepender? E se eu gastar esse dinheiro e depois precisar dele? E se eu olhar para trás e pensar que eu poderia ter guardado? São muitos e se, mas existe outro e se que também me incomoda. E se eu guardar? E daqui uns anos eu olhar para trás e pensar: eu deveria ter aproveitado mais meus 20 e poucos anos, porque eu posso ganhar mais dinheiro aos 25, posso ter mais dinheiro aos 30, posso ter uma carreira melhor, posso ter muito mais estabilidade. Mas quando eu tiver 30, eu vou ter 30. Minha viagem que eu poderia fazer aos 21 talvez não seja a mesma experiência aos 30. Isso não significa que você precisa fazer tudo aos 20, nem que viajar agora seja mais importante do que construir uma vida financeira estável. Significa que algumas coisas têm um momento na vida em que faz mais sentido, e esse momento não volta. Talvez daqui uns 10 anos eu olhe para essa viagem e pense: foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Talvez eu pense que eu poderia ter guardado dinheiro. Talvez eu até volte para a Patagônia para reviver um desses momentos. Mas eu não vou voltar para os meus 21 anos. E é justamente isso que torna essa decisão difícil. Eu ainda não sei quanto dinheiro eu vou conseguir juntar até novembro. Também não sei se daqui a 10 anos eu vou olhar para essa decisão e pensar que foi a melhor coisa que eu já fiz. Mas eu sei que eu não quero passar a vida inteira acumulando dinheiro sem saber o que fazer com ele. Porque existe uma diferença enorme entre: eu não posso fazer isso agora, eu vou fazer isso quando tudo estiver perfeito. Porque talvez nunca esteja. Você pode esperar ganhar mais, pode esperar ter mais dinheiro, esperar ter uma carreira melhor, esperar ter mais estabilidade. E quando finalmente chegar lá, talvez perceba que passou anos se preparando para uma vida que poderia ter começado muito antes. Então eu não acho que a resposta seja gastar tudo enquanto você é jovem. Também não acho que seja guardar tudo para o futuro. Acho que é encontrar o equilíbrio, guardar o suficiente para ter segurança e usar uma parte para construir a vida que você está guardando o dinheiro para ter. Ainda estou tentando descobrir qual é esse equilíbrio para mim. E talvez essa viagem seja uma parte dessa descoberta. No fim, talvez a pergunta não seja quanto dinheiro eu devo guardar, mas sim uma pergunta um pouco mais difícil: guardar dinheiro para quê?